No estágio 1, foco e caminho. Qual o principal motivo? Para você ter se inscrito aqui, Gera, para ter buscado a gente, você passou por várias etapas e foi aprovado, né? O que te impactou para você se inscrever no diagnóstico online, de tudo de... Porque você deve ter visto algo diferente, né, nessa questão de estar aqui agora, finalmente, com o especialista do Instituto. O que te trouxe aqui para você ter buscado ser aprovado? O que te incentivou para você ser aprovado Assim, aqui e estar nessa reunião agora comigo? assim, Neto, eu já sofro com ansiedade há bastante tempo, né? Uhum. Sempre fui uma pessoa ansiosa, mas nunca fui uma pessoa ansiosa doente, né? Eu sempre fui Sim, ansioso, mas aquele ansioso, aquele. Trabalhei muito tempo em banco, né? 19 anos trabalhando com área comercial, então quer dizer, eu vi colegas enlouquecer, né? Que banco, você deve ter, o Instituto aí é, já deve ter atendido alguns bancários aí com problemas mentais. sim, Banca é sinônimo de fábrica de louco, né? Então, sim. eu, quando saí do banco, eu senti assim que foi uma libertação. Mas, ao mesmo tempo, eram 19 anos trabalhando na mesma empresa, num banco multinacional, onde eu estava a caminho de ser diretor, né? Então, eu acabei com uma carreira brilhante, entre aspas, para empreender, né? E aí, eu, graças a Deus, fui abençoado com boas pessoas no meu caminho, acho que pelo fato de eu ser uma pessoa correta e tal, e eu consegui aí fazer com que uma empresa de treinamentos minha atingisse 17 estados do Brasil, né? Olha, que Então doideira. eu fui treinador de mais de 400 empresas. Então, assim, todas essas empresas foram atingidas através de um método que eu desenvolvi para que em 12 sessões você tire a sua empresa do total vermelho para o sucesso absoluto. E hoje eu tenho orgulho de dizer que muitos dos meus alunos transformaram seus negócios em franquia depois de passar pelo meu treinamento. Oh, Então, assim, eu sou um homem de negócios, né? Então, é uma coisa que está no meu sangue. Mas a ansiedade é uma coisa que também está em mim. E eu aprendi a conviver com ela, aprendi eu sou muito lutador, muito brigador, né? Então, eu não aceitava que aquilo era um problema, eu achava que aquilo era uma coisa normal, mas eu sabia que aquilo ali era uma força que me atrapalhava muito. Porque é um sofrimento você não conseguir viver o presente, né? Ansiedade é isso, é você sim. viver no futuro o tempo todo. E aí, Neto, para encurtar a história, eu passei por vários problemas, aí na pandemia, o meu método e os meus licenciados não conseguiram mais atender pessoas nas suas salas, né? Porque a pessoa tem que ter uma sala, ou tem que alugar sala em hotel, então não podia mais estar gente. Eu não preparei o meu negócio para o digital. Aí, nessa época aí, eu tive uma crise de pânico. Eu tive uma crise de pânico, porque eu saí de uma renda aí de aproximadamente, em média, 30, 40 mil reais mês, para não ter previsão de nada. E, assim, isso para mim foi muito complexo, porque eu já tinha investido muito em outras coisas, justamente para transformar o meu. Eu tinha tomado a decisão de transformar o meu método em digital, só que não deu Sim. tempo. Então, aí eu tive que fechar a empresa e tal, fiquei muito mal, aí tive crise de pânico, aí tive que começar a tomar remédio, né? Remédio antidepressivo e tal. Mas eu daí fui convidado, né, pelo meu primo para montar ou para ajudar ele a alavancar a empresa dele. E se eu conseguia alavancar 100, 200 empresas ao mesmo tempo, imagina eu dedicar todo o foco a uma empresa só, né? Então, Sim. essa empresa, em questão de 2, 3 anos, ela, na linguagem de quem é do mundo da startup, ela pivotou, né? O que é pivotou? Ela faturava 10 mil, de um mês para o outro ela passou a faturar 100, depois ela faturava 300 e assim foi.
E essa empresa existe até hoje, só que eu tive uma briga aí com meu primo, né, uma briga séria e tal, e fui seguir meu caminho, e aí comecei a atender vários clientes, só que eu superestimei a minha capacidade. E hoje eu tenho a humildade de admitir o quão arrogante eu fui. Né? Então, eu fui muito arrogante, porque eu não tenho algumas habilidades. É verdade, Sim, sim. me faltam algumas habilidades. E essas habilidades são as habilidades que justamente o meu sócio hoje tem, é o meu primo. Hoje nós voltamos a nos falar, mas no ano passado eu tive uma crise de burnout, onde eu fiquei praticamente uma semana sem dormir e eu tive pensamentos suicidas, né? E essa crise, ela durou por meses, assim, as cicatrizes dessa crise. Então, até hoje, eu ainda tomo remédio, tomo antidepressivo, para controlar o meu humor e não ter o gatilho de disparar a crise. Mas, assim, a minha maior surpresa foi ter sido, depois de ter feito um exame neuroquímico, ter sido detectado com TDAH no nível muito alto, né? Então, eu tenho, hoje, segundo o exame tradicional, né, que eu fiz, meu cérebro produz 12% da dopamina que uma pessoa normal produz, né? Então, eu tenho muita dificuldade de focar em algumas coisas e muita facilidade em focar em outras, né? Então, assim, eu consigo desenvolver aí o tal do hiperfoco. E aí, assim, Ernesto, eu tenho vivido, assim, com as minhas habilidades, mas sempre na beira do abismo, assim, será que eu vou ter uma crise? Será que daqui a pouco pode acontecer isso tudo de novo? Porque eu não consigo não trabalhar, eu não consigo trabalhar pouco, entendeu? Então, isso é uma coisa da minha vida. E, assim, durante a crise de burnout, eu fiz um lançamento. Né? O que é um lançamento? É um processo gigante na Sim. internet, né? E a Mari estava presente, né, Mari? Eu não consegui comparecer, então, assim, foi horroroso. Tudo que eu passei foi horroroso. E ainda eu sinto isso, mas, claro, hoje eu estou melhor, mas na base do remédio. Eu acho que o Instituto vai me ajudar muito a atingir aí que eu preciso atingir, pelo que eu vi no que você posta lá, no que o doutor Ernesto posta lá no Instagram dele. Gera, impactante a sua história, né? Eu virei seu fã aqui já. Parabéns pela pessoa que você é. Você nasceu com dom, né? Porque você está lidando no local certo realmente. O doutor Ernesto, ele consegue identificar, né? Olha que bacana o que você falou aqui. Você trabalhou no banco por 19 anos. Você já era um terapeuta lá e não sabia. Porque Ah, com você certeza. porque o doutor Ernesto vai te falar, quando você encontrar ele, com certeza ele vai apaixonar pela sua história, porque ele entende lá no Instituto que você tem que ser antes de fazer. Então, você não seria esse sucesso todo que você conquistou aí, ó, 200 empresas, treinando pessoas, sem ter passado pelo que você passou. E você está no local certinho, que o doutor Ernesto vai adorar te conhecer, te abraçar e fazer você em vez de 200 empresas, levar o seu propósito aí para 1 milhão de empresas e com a saúde equilibrada, né? Oh, Parabéns primeiro aí para você, guerreiro. obrigado, Neto. Então, Obrigado. nós vamos continuar, porque realmente você se encaixa no, no papel do doutor Ernesto com você. Ele vai amar te Obrigado, Neto. conhecer e tenho certeza que vocês dois vão até se emocionar em conhecer o outro, tá? Porque ele adora esse tipo de história. Obrigado, E Neto. Obrigado. diante de todo esse relatório que você me passou aqui já, eu vou te apresentar o que vai acontecer lá com o doutor Ernesto, tá bom? Tá bom. Vou passar o slide aqui e a gente vai conversando melhor sobre tudo o que você disse aqui, tá? Tá bom.